Matheus, sempre tive dúvida dos pneus. Consegue explicar quais os tipos, quem escolhe os tipos para cada corrida e se de fato os pneus influenciam muito na corrida? Os pilotos precisam gerenciar? Isso aqui, Rafael, o seu superchat vai acabar virando um corte também. A produção com certeza vai transformar isso aqui num corte. Vamos lá. O que acontece? Quais são os tipos de pneus? Para 2025, a Pirelli fez 6 pneus de chuva. De seco. C1, C2, C3, C4, C5 e C6. O C1 é o pneu que dura mais. É um pneu que você consegue dar mais voltas em alta velocidade. Porém, ele é mais lento. O C2 gasta mais rápido que o C1, só que ele é mais rápido. O C3 gasta mais do que o C2, só que ele é mais rápido. E assim por diante até o C6. Ou seja, quanto mais fácil de desgastar esse pneu, mais macio ele é e mais aderência ele tem. Por isso que a gente separa entre duro, médio e macio. A Pirelli, desses 6 pneus, ela escolhe 3, baseado na pista. Então, o que a Pirelli leva em consideração? Essa pista desgasta muito pneu historicamente? Se ela desgasta muito, então seria interessante eu colocar um pneu mais duro para os pilotos conseguirem dar algumas voltas sem se preocupar com o pneu. Ah, essa pista não gasta pneu, como é o caso de Mônaco. Você pode passar a corrida inteira com um pneu só. Então a gente precisa colocar o pneu mais macio, que ele vai dar mais aderência, mas ele vai desgastar rápido. Então, essa gama de pneus ela é feita dessa forma, para que você tenha opções de estratégias. Se todos os pneus é feio, né? Se todos os pneus fossem macios e duráveis, você não teria opção de estratégia. Então a Fórmula 1 deliberadamente fala para a Pirelli, façam pneus que tenham diferenças de performance e desgaste, porque assim a gente pode brincar com a questão das estratégias. Historicamente, a Fórmula 1 sempre teve pneu macio e duro. Na história mais recente, nós temos os pneus médios. Tivemos por algumas temporadas pneu ultra macio, hiper macio, que não tem mais. E agora a Pirelli tem esses pneus de C1 a C6, em que ela define 3 para o Grande Prêmio, baseado na característica da pista, se é uma pista que desgasta pneu, que precisa de um pneu mais resistente, menos resistente, para que os pilotos possam ter estratégias distintas, ok? Os pneus C5 e C6, eles tendem a aparecer menos na temporada porque são os mais macios e tendem a desgastar mais nos mais diversos tipos de pista. Aí você teria 4, 5, 6 paradas, o que não é interessante para a corrida em si, para a dinâmica da corrida. O interessante para a Fórmula 1 é manter ali em 2 paradas. Nem 3, nenhuma, mas 2 paradas, ok? Então os pneus influenciam na corrida? Muito. Influencia muito porque ele tem tudo a ver com a estratégia. Numa corrida em que a Pirelli erra a mão e o pneu está tendo uma vida útil muito maior do que o esperado, a corrida fica de uma parada e ninguém acelera, porque sabe que pode ir até o final com aquele pneu, então ele não quer desgastar aquele pneu. Agora, numa corrida que a equipe sabe que vai ter que fazer 2 paradas, ela tem um pouco mais de performance, ela pisa mais, porque ela sabe que vai ter que parar de qualquer jeito. Então ela aproveita ao máximo esse pneu, pisando, buscando fazer ultrapassagens, a corrida fica mais dinâmica, você tem equipes com pneus diferentes na pista, com vida útil diferente e com características diferentes de maciez e também de durabilidade, o que aumenta drasticamente a possibilidade de ultrapassagem. Por exemplo, o piloto que está ali, o Hamilton em 2021 em Abu Dhabi, por exemplo. O Hamilton estava naquele reinício de corrida com o pneu duro desgastado e o Verstappen parou nos boxes para colocar um pneu macio novo. O que acontece? O pneu macio tem muito mais aderência, então é um pneu muito mais rápido. E como só tinha uma volta para dar, o Verstappen engoliu o Lewis Hamilton na hora da relargada, porque o Hamilton não tinha pneu para aguentar o Verstappen. Isso acontece nas corridas, dá uma dinâmica de corrida melhor entre as ultrapassagens. Se todo mundo tem o mesmo pneu, com a mesma vida útil, o mesmo desgaste, tudo, mesma performance, fica mais difícil de ultrapassar. Beleza, galera? Então, eu espero, Rafael, que tenha sido claro para você. Eu espero não ter me embananado aqui na explicação. Eu espero ter conseguido passar para você a importância dos pneus, de você ter uma dinâmica de pneus, né? Você ter pneus diferentes e como isso afeta a corrida. Aqui, ó, a Juliana explicou, a Juliana Serrazoli, né? No canal dela, os pneus mais macios estão no estado ótimo, em uma temperatura maior mínima. Por isso é mais difícil fazer eles durarem do que o duro, por exemplo. Pois é, a Pirelli se utiliza de recursos para poder fazer com que esses pneus tenham funcionalidades diferentes. Desenvolvimento do carro influencia muito no desgaste dos pneus? Outra coisa, escuto que tal equipe tem que usar o pneu já usado no quali, ou seja,
Se tem aquela gama de pneus para usar no fim de semana, se desgastou, já era. Obrigado. Sim. Respondendo essa aqui do Rafael, enquanto vocês falam se gostaram ou não como é que fala? Do carro da McLaren, do livery da McLaren. Vamos lá, Rafael. Sim, o desenvolvimento do carro influencia demais no desgaste de pneus. Por quê? Cada carro tem uma forma com que ele lida com os pneus. Tanto é que você vai ouvir falar muito sobre janela de operação. A Red Bull fala, poxa, a janela de operação do nosso carro ela é muito limitada, enquanto a McLaren tem uma janela de operação muito ampla. Isso significa que o carro da Red Bull, por exemplo, ele não está conseguindo manter uma temperatura ideal por muito tempo. Então é difícil você colocar esse carro nessa janela, porque a temperatura do pneu e dos freios influencia muito o comportamento do carro. Se você conseguir colocar a temperatura dos pneus e dos freios no ponto ideal, você tem mais performance e você não fica escorregando, o pneu fica no seu melhor e aí você consegue extrair mais do carro, que é o que a McLaren tem conseguido fazer nesse início de temporada. Então, o desenvolvimento do carro, as equipes vão entender, poxa, por que meu carro não tem uma janela de operação tão ampla? E aí ela começa a buscar compreender aonde estão as falhas. A Red Bull, nesse último Grande Prêmio de Imola, não trouxe grandes atualizações, mas ela conseguiu achar um acerto para o seu carro em que o carro operou numa janela tão boa em que o Verstappen não perdia para as McLarens mesmo com o pneu desgastado. E isso acabou sendo fundamental para a vitória do Verstappen, beleza? Quanto à questão dos pneus usados, você tem o seguinte, a Pirelli disponibiliza uma gama X de pneus para as equipes escolhem antes, olha, eu quero 3 pneus duros, 2 médios, 10 macios, eles escolhem antes, né? Eles escolhem antes. E aí, vamos supor que no qualifying, a Ferrari teve que usar um pneu macio a mais do que ela estava esperando. Aí chega na corrida, na hora dela botar um pneu macio quando tem um safety car no finalzinho da corrida, ela não tem mais um macio novo, porque o macio novo que ela tinha, ela usou no qualifying. Aí ela tem que botar um pneu usado, tá? Então, as equipes têm um número limitado de pneus, até porque a Pirelli precisa ter uma responsabilidade de quantidade de pneus para fabricar para cada grande prêmio, e também tem uma questão ambiental que a Fórmula 1 está querendo reduzir determinados poluentes, e isso inclui também a fabricação dos pneus, e aí a equipe tem que lidar melhor com os pneus ao longo do final de semana, com a quantidade de pneus. Vale mais a pena usar o duro nos treinos ou na corrida? Vale mais a pena usar todos os meus macios nos treinos ou deixar uns ali para a corrida? Então, sim, as equipes podem acabar tendo que recorrer a um pneu usado, caso ela não tenha feito bem esse cálculo no qualifying e nos treinos. Beleza? Então, espero ter ficado claro aí para você de novo, meu caro Rafael. O Sandro faz uma pergunta bem interessante. Eu vou pedir uma imagem aí dos carros brigando, alguma coisa assim, produção. A pergunta do Sandro é bem interessante. Matheus, a escolha de pneus pode definir a performance dos carros comparado ao clima do final de semana? Pode, e isso acontece com frequência. Você vai ver na Fórmula 1, nas transmissões, falar o seguinte, ou então até em entrevistas dos pilotos e chefes de equipe. Quando está mais frio, a gente consegue competir com a McLaren. Quando está mais quente, a McLaren vai embora. Por quê? Dentro daquela pergunta que foi mandada hoje mais cedo, perguntando sobre os pneus, você tem que entender o seguinte, a janela de operação do carro é justamente a temperatura em que vai estar pneu e freio. Se o carro não consegue, por exemplo, manter um pneu macio, que é um pneu que gera mais aderência, mais contato e vai mais rápido, se ele não consegue manter esse pneu dentro da janela ideal, ele sempre superaquece, pode ser que com os pneus médios ele funcione melhor. Não é uma regra, mas pode ser. Porque os pneus médios você tem outra dinâmica de funcionamento, em que esse pneu já não tem tanta aderência, esse pneu gera menos esse contato, e você pode então ter com esse pneu uma temperatura diferente e acabar entrando na temperatura ideal. Então sim, a escolha de pneus influencia demais. Tem equipe que não funciona com pneu duro, tem equipe que não funciona com pneu macio, como é o carro da Ferrari. A Ferrari não funciona com os pneus macios no qualifying, eles simplesmente não andam bem. E por quê? Porque o carro tem uma janela de operação que o pneu macio simplesmente não suporta. E aí ele superaquece. E a Ferrari nunca consegue manter esse pneu dentro do ideal. Beleza? Então, é extremamente importante, tá, Sandro?